Bom dia. Este é o terceiro vídeo que eu faço comentando o julgamento do famoso caso Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. Nos dois vídeos anteriores, fiz uma explanação sobre esse caso e deixei acentuado ali que estou comentando o famoso caso Mensalão em razão de diariamente ter visto e ouvido mentiras que são propagadas por políticos já condenados pelo Supremo Tribunal Federal pela prática de vários crimes, entre eles o pior de todos, a corrupção, afirmarem por aí que o Supremo Tribunal Federal agiu por motivação política, por vingança política e não com base em provas dos autos. Eles tentam macular a imagem do tribunal. É uma pura inversão de valores. O condenado condena o juiz, que é um ser imparcial. Ele condena o juiz e ele não. Ele se diz inocente. Ora, tudo isso é mentira, falsidade. O Supremo Tribunal Federal julgou e está julgando o caso Mensalão com base exclusivamente em provas constantes dos autos. Eis a grande verdade. O problema é o seguinte: o ser humano é um animal mentiroso. O ser humano mente. E o réu, o condenado, mente mais ainda. E ele mente por uma razão lógica e natural. Ninguém quer ser condenado. Ninguém quer ser preso. Se eu sofresse um processo criminal, eu também mentiria para escapar de uma condenação, para não ir para a prisão. Essa é a grande verdade. Então o réu mente que dói, mente que dói. Se você mora em algum município, visite a cadeia pública, visite. Ali você vai encontrar presos, pobres e desfavorecidos. Pois bem, ora, todos eles irão dizer que não praticaram crime algum. Todos eles. Todos vão dizer que são inocentes. E que os juízes que os condenaram é que foi safado. É que foram safados, os juízes. Os juízes que os condenaram é que são safados. Eles não. Eles, já presos e cumprindo ali penas, vão dizer que são inocentes. É natural do ser humano. A mesma coisa ocorre agora com esses políticos aí criminosos, que já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal pela prática de vários crimes, e entre eles, o pior de todos, a corrupção. É a mesma ladainha, é a mesma conversa fiada. Eles tentam fazer aí a inversão de valores, colocam a culpa nos julgadores, nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Já eles não, são inocentes, ingênuos, pessoas honestas. Tudo isso é conversa fiada. E vou aqui trazer mais um exemplo. Estou aqui com o jornal Correio Brasiliense. O jornal Correio Brasiliense é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal. Pois bem, este exemplar aqui é de ontem, domingo, dia 14 de outubro de 2012. E aqui na página 32 do jornal, um jornalista faz perguntas a um deputado federal petista. E aqui está a foto do deputado federal, Roberto Policarpo. Aqui está. Ó. O jornalista aqui faz uma entrevista com o deputado federal Roberto Policarpo, deputado federal pelo Distrito Federal. E ele é petista. Ele é o presidente do PT aqui no Distrito Federal. E aqui, não sei se você vai ler, amigo, a primeira pergunta aqui, que foi feita ao deputado, eu escolhi para fazer aqui uma análise e mostrar aqui onde está a mentira, a conversa fiada do deputado Roberto Policarpo. Muito bem, transcrevi para o quadro o que está aqui, ó, escrito. O jornalista pergunta ao deputado petista Roberto Policarpo: o senhor concorda com as condenações dos colegas petistas no Supremo Tribunal Federal?
A pergunta foi feita. O deputado Roberto Policarpo responde: de forma alguma, o Supremo condenou sem prova nenhuma. Se os ministros tivessem se atido aos autos, não haveria como condenar. Foram punições políticas baseadas no que a mídia vem falando e os ministros tentaram dar resposta. Não foi um julgamento justo. Eis aí as palavras do deputado federal petista Roberto Policarpo, aqui do Distrito Federal, presidente do PT aqui no Distrito Federal. Transcrevi para o quadro e aqui está, ó. O jornalista pergunta: concorda com as condenações dos colegas petistas no Supremo Tribunal Federal? Aí o deputado Roberto Policarpo responde: de forma alguma. O Supremo condenou sem prova nenhuma. Se os ministros tivessem se atido aos autos, não haveria como condenar. Foram punições políticas baseadas no que a mídia vem falando e os ministros tentaram dar resposta. Não foi um julgamento justo. Eis aí, amigo internauta, as palavras do deputado Roberto Policarpo. Ora, essas palavras dele, essas afirmações, são, na verdade, uma piada. Uma piada. Porque ele diz que o Supremo Tribunal Federal agiu por motivação política e não com base em provas dos autos. Por que ele diz isso? Por quê? Ora, ele diz isso porque ele é do PT. Ele é do Partido dos Trabalhadores. Aí vem o fanatismo. O fanático, ele não vê a verdade. Ele apenas, a verdade para ele é o quê? É defender os colegas de partido. É defender o José Genuíno, é defender José Disseu, é defender João Paulo Cunha. Você entendeu? É isso aí, ó. É defender Delúbio Soares. Esse é o objetivo de quem é do PT. É o fanatismo a que eu me refiro. Eu sempre digo aqui que o homem é um animal fanático. O homem é fanático. E dei exemplos aqui em 3 culturas humanas: a religião, a política e o futebol. É por isso que o deputado Roberto Policarpo afirmou isso aqui. Porque os políticos condenados, vários outros também, são do Partido dos Trabalhadores, do PT. Mas também há políticos condenados aqui de outros partidos também, que é o caso aqui do Valdemar da Costa Neto, do caso do Roberto Jefferson. Você entendeu? Pois bem, então ele diz aqui que os políticos que pertencem ao PT são honestos. Esses aqui que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal sofreram uma grande injustiça, porque são pessoas honestas, são pessoas inocentes. É isso aí. É porque esses condenados pertencem ao partido do deputado federal Roberto Policarpo. É por isso que ele vem com esse discurso. Se esse mensalão aqui fosse, por exemplo, do PSDB, que é um partido de oposição ferrenha ao PT, o discurso do deputado federal Roberto Policarpo seria outro. Seria outro. Ele iria dizer que sim, que o Supremo Tribunal Federal agiu com isenção, com provas nos autos. É o fanatismo a que me refiro. Fanatismo político. Pois bem, ora, isso aqui é uma piada. O Supremo Tribunal Federal condenou e está condenando e também está absolvendo alguns políticos. Não se resume apenas em condenações, não. Já, por exemplo, absolveu um petista, o professor Luizinho, foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Já José Disseu, condenado. José Genuíno, condenado. Delúbio Soares, condenado. João Paulo Cunha, condenado. Mas é a verdade. O Supremo Tribunal Federal, como já afirmei em 2 vídeos anteriores, vem decidindo com isenção, com provas nos autos. Eis a grande verdade. Pois bem, veja aqui. O deputado diz que os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram, condenaram
alguns políticos do PT, José Disseu, José Genuíno, João Paulo Cunha, Delúbio Soares, etc. Pois bem, condenaram esses aí, os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque estão motivados, estão tentando dar uma resposta ao apelo do povo. Porque o povo aí está querendo a condenação e por isso os ministros, olhando para o povo e vendo o povo gritar por justiça, resolveram se unir, os ministros, e condenar alguns políticos. Essa é a conversa fiada do deputado Roberto Policarpo e dos políticos já condenados pelo STF. Conversa fiada. O Supremo Tribunal Federal não julga caso algum baseado ali no que o povo pensa. Isso é mentira. Isso é mentira. O Supremo Tribunal Federal julga com base nos autos, com base em provas constantes dos autos. O Supremo Tribunal Federal não está nem aí para o desejo popular, para o desejo do povo. Não está. Ele não julga jamais por pressão popular. E eu vou dar aqui vários exemplos. Vários exemplos. Eu até escrevi ali, em maio, pronto. Em maio de 2011, agora, ano passado, em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união de casais homoafetivos. Olha aí, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união de casais homoafetivos, de casais do mesmo sexo, envolvendo ali pessoas do mesmo sexo. O Supremo aprovou. Ora, e essa aprovação do Supremo contrariou a opinião pública. A quase totalidade do povo do Brasil não queria a união dos homoafetivos. Não queria. E o Supremo foi contra essa opinião pública. Aprovou. Viu aí como o Supremo Tribunal Federal não está nem aí para o que o povo pensa? E está certo. Ele tem que julgar de acordo com as provas dos autos. Pouco importa se a decisão dele vai contrariar o povo brasileiro. Essa é a grande verdade. É mentira quando dizem que o Supremo Tribunal Federal julga casos apoiado na opinião do povo. É mentira. E aí está um exemplo. Outro exemplo, anotei ali. Em abril agora, abril deste ano, em abril de 2012, o Supremo aprovou o aborto de anencéfalos. Veja aí, o Supremo aprovou agora, abril de 2012, neste ano, aprovou o aborto de anencéfalos. Ora, a grande massa do povo brasileiro é contra o aborto de anencéfalos. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal não ligou para isso. Aprovou. Viu aí como o Supremo não decide de acordo com a opinião pública? É mentira. Outro exemplo. Em abril também de 2012, o Supremo Tribunal Federal aprovou agora, abril de 2012, neste ano, aprovou as cotas raciais para ingresso nas universidades públicas. Ora, muita gente no Brasil é contra as cotas raciais. É contra para as universidades públicas. O Supremo aprovou. E agora o mais forte, veja. Em agosto de 2004, agosto, está aqui escrito. Em agosto de 2004, o Supremo Tribunal Federal aprovou uma coisa que é contra a opinião de qualquer brasileiro. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, em agosto de 2004, aprovou a contribuição previdenciária para os aposentados, os inativos. Ora, qualquer brasileiro é contra a contribuição previdenciária para os aposentados. É um absurdo cobrar o INSS das pessoas que já estão aposentadas. Ora, qualquer brasileiro é contra isso. E eu sou contra. Mas o Supremo Tribunal Federal, em agosto de 2004 agora, aprovou. Ou seja, aprovou uma coisa, a contribuição previdenciária para as pessoas aposentadas, para os inativos, contra a opinião pública. Eis aí 4 exemplos, amigos, de que o Supremo Tribunal Federal não julga de acordo com a opinião pública, como querem aqui dizer os petistas que estão aí com raiva das condenações de alguns petistas. É mentira! O Supremo Tribunal Federal não quer saber a opinião do povo, não.
ele julga e está certo, de acordo com as provas dos autos. Eis aí os exemplos. O resto é mentira, é safadeza. E agora, futuramente, o quarto vídeo. Eis aí o final do terceiro vídeo. O YouTube, infelizmente, só me dá 15 minutos. Muito obrigado.